Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado Escola Astral, capítulo 15, Gole de Pedra e Visita ao Planeta dos Felinos, contatos com raças extraterrenas. Dando uma prévia aqui desse vídeo, nesse vídeo estaremos falando sobre experiências de projeção astral que tive, e com este vídeo estaremos dando sequência na playlist Escola Astral, sendo este o capítulo 15, de um total de 16 vídeos. São os relatos do meu diário pessoal, sempre registro para não esquecer os detalhes. O relato se refere a duas experiências de projeção astral que tive, está relacionado diretamente com a Escola Astral, são duas partes, dois relatos que ocorreram em dias diferentes, mas são experiências que ocorreram na sequência, uma da outra. O relato 1 fala sobre a experiência que tive no planeta Escola 2, que chamo de Planeta dos Mestres. Lá tive acesso a informações sobre uma raça alienígena de golems de pedra e conto os detalhes do que vi e tomei conhecimento, nesse relato 1. O relato 2 fala sobre uma visita breve ao planeta dos felinos e a mensagem passada pelo Rei Leão Felino deles. Então, essas daqui são o resumo dos dois relatos desse vídeo. Este relato faz parte da Escola Astral. Quem ainda não assistiu o vídeo introdutório, eu aconselho que assista, chama Introdução à Escola Astral, onde eu lanço os fundamentos para toda essa série de vídeos da Escola Astral e que vou deixar nos cards como vídeo indicados no final desse vídeo. Na parte final temos as conclusões e considerações finais. Introdução a esse conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal, no caso são duas experiências, mas que é uma coisa totalmente pessoal que eu estou compartilhando com vocês. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Então isso é uma coisa que eu sempre destaco em quase todos os meus vídeos. Dando um contexto aqui, estamos dando continuidade na série de vídeos com o tema Escola Astral. Tenho procurado, na medida do possível, abordar esses temas aqui de uma ordem cronológica, apesar de que a gente sabe que no reino espiritual as coisas não acontecem exatamente nessa sequência, mas por uma questão de organização e para que fique mais fácil se situar sobre os relatos que já foram ditos ou não ditos, eu estou procurando seguir a sequência cronológica, apesar de que teve alguns vídeos que eu pulei, alguns relatos que eu pulei, e aí eu estou focando mais nos relatos que eu considero mais relevantes. A primeira experiência ocorreu dentro do contexto da Escola Astral, já a segunda experiência, aparentemente, no caso, parece estar fora do contexto da Escola Astral, mas que na realidade está dentro. Por quê? Porque através da Escola Astral é que eu tenho obtido essas experiências e tenho obtido uma expansão de consciência maior para poder abranger todas essas outras realidades que antes eu não tinha consciência e não conseguia alcançar. Então, vamos agora para a parte do relato do diário. Relato do meu diário, dia 29 de dezembro de 2022. Então, isso daqui já foi na virada próxima da virada do ano de 2022 para 2023. O início, preparação energética. Deitei em estado de meditação e fiz as técnicas de equilíbrio energético, usando primeiramente a técnica do caduceu, usando duas energias em ondulações, iniciando no chakra básico, se cruzando em todos os 7 chakras e saindo no chakra da coroa, que é aqui em cima. Então essas energias elas vão se cruzando entre os chakras de forma ondulada, Elas começam ali no chakra básico, vão subindo até sair no chakra da coroa. Depois fiz circular nos 7 chakras luz branca, na técnica do circuito fechado, circulando a energia do chakra básico ao chakra da coroa, descendo pela coluna vertebral e fazendo o circuito, que seria essa técnica do circuito fechado, que na realidade ele passa pelos 7 chakras, desce pela coluna e faz como se fosse um círculo energético, Depois usei a técnica da luz azul, saindo do trono de Deus, batendo na pineal, irradiando nos 4 pontos do cérebro, saindo pelo frontal e também pelo oposto. E mais 2 saídas, um para cada ouvido, pegando e ligando os 4 pontos de forma circular e circulando energia, virando um tipo de rotor energético em forma de funil invertido ao redor da cabeça. Então, basicamente, essa técnica
a luz divina sai do trono de Deus, entra na pineal, que fica aqui praticamente no centro do cérebro. A luz ela irradia aqui pelo frontal, depois irradia aqui pela nuca, depois irradia aqui pelos 2 ouvidos, e depois elas se ligam, fazendo um círculo, e ela vai girando, né? Aí faz um funil invertido, né? Um rotor invertido, como se fosse um funil energético aqui ao redor da cabeça, a fim de equalizar as energias do chakra coronário e do chakra frontal, né? O chakra coronário não é o do coração, é esse daqui, da coroa. O chakra frontal é esse daqui, e o chakra do coração é chamado chakra cardíaco. Chegando no espaço sideral. Depois projetei uma porta, atravessei ela e saí no espaço. Fiquei na posição de lótus, circulando luz azul nos 7 chakras. Aí, depois dessa primeira fase, eu projetei uma porta, né, como sempre faço para não ter que passar pela atmosfera terrestre. Projetei essa porta, abri ela, passei por ela e saí já no espaço sideral, e ali eu fiquei no espaço, né, continuando, praticando essas técnicas energéticas, né, na posição de lótus, fiz circular a luz azul nos 7 chakras, chegando no planeta dos mestres. Depois pensei no planeta escola 2, ou planeta dos mestres, fui transportado para lá imediatamente, nem precisei acionar a marca quântica no meu corpo astral, só que fiquei em posição de lótus pelo lado de fora do planeta. Então, assim que eu pensei em ir para o planeta, eu fui transportado, fui puxado até lá, e ali eu fiquei do lado de fora do planeta em posição de lótus, que é uma posição de meditação padrão, né, típica, digamos assim. Continuando aqui, o sistema de defesa do planeta. Notei que, chegando ali no planeta escola 2, ou planeta dos mestres, eu notei que os anéis do planeta estavam girando rapidamente, porque as pessoas que acompanham a série de vídeos já sabem, né, que eu falei desse planeta, que ele tem um formato parecido com uma bola de futebol americano, e existe alguns anéis ao redor desse planeta. Né, esses anéis às vezes giram, às vezes ficam parados, mas nesse caso específico, quando eu cheguei nesse dia, ele estava girando, né? Notei que os anéis do planeta estavam girando rapidamente, dando uma pausa aleatória. Foi-me dito que era uma implementação de um mecanismo de segurança, e que eu precisava estar sintonizado com o planeta para poder saber o exato segundo da pausa dos anéis para poder entrar. Se errasse o time, eu seria repelido para fora pelos anéis. Então, é um sistema que ele ficava girando esses anéis, e a cada uma fração de segundo ele pausava e girava de novo. Então, quem quisesse entrar teria que entrar no momento da pausa, que se você errasse, você batia nos anéis e voltava para trás. Continuando aqui, entrando no planeta. Pois bem, eu ia começar a pensar nisso quando foi me dito que eu já estava sincronizado com o planeta. E pensei em estar dentro do planeta e fui transportado automaticamente, passando no exato momento da pausa dos anéis. Para sair não havia barreiras, a barreira era apenas para entrar, e os anéis automaticamente se sincronizaria com a saída do aluno, então não teria problema nenhum. Então na hora que o aluno tivesse parado, ele daria aquela pausa no exato momento para permitir o aluno sair, né? E agora, para entrar, a pessoa teria que estar sincronizada, porque aí o planeta puxaria a pessoa no momento da pausa, que aconteceu comigo. Eu fui puxado de forma automática, na hora que o anel deu pausa, né? Ele deu uma pausa ali de alguns segundos, eu fui puxado para dentro do planeta e passei rapidamente, porque eu já estava sintonizado com ele. Treinamento de interações com o planeta, fase 1, experimentações. Fiquei ali no chão, então eu cheguei, entrei dentro do planeta e fiquei ali no chão flutuando, suspenso, a meio metro do ar. Foi medido para treinar a flutuação. Flutuei em cima do rio que havia ali, depois fui para o fundo do rio. Me foi dito para não me preocupar com a respiração, pois ali eu não precisaria respirar e não me afogaria. Depois saí da água e fui subindo, flutuando até as nuvens, e depois desci. Eu fui seguindo os contornos das montanhas, subindo e descendo. Então eu estava ali na fase de experimentação, experimentando as interações com o planeta. Continuando aqui. Fase 2, questionamentos e respostas. Depois fui flutuando, seguindo uma estrada de asfalto, virando as montanhas. A estrada ficava no meio e montanhas enormes e geladas do lado direito e esquerdo. Me lembro de ter pensado, como pode ter uma estrada naquele planeta se ninguém mora ali? Pois é um planeta desabitado, que só serve para treinamento de simulações. Então, enquanto eu estava flutuando, eu estava pensando sobre isso, que não fazia sentido aquela estrada estar ali. Ao que foi respondido imediatamente pelo meu assistente,
que aquela estrada era uma projeção automática da minha mente, pois ela se sentiu confortável com essa paisagem e a criou. Ele me disse que eu poderia criar pessoas lá embaixo, tipo de motos, carros, andando pela estrada, e seriam projeções da minha mente. E que eu poderia mudar qualquer coisa naquele planeta. Os cenários, as montanhas, a geografia, era tudo maleável. Pelo que eu entendi, cada aluno tem sua própria versão do planeta, de tal forma que cada um está dentro da sua própria realidade. E elas não se misturam. Então, o que o aluno projetou no planeta não afetará a realidade de outro aluno. Mesmo ele estando dentro do mesmo planeta, cada um interage dentro da sua própria frequência, que são frequências de realidades diferentes. E essas realidades ficam arquivadas e atreladas ao aluno, de sorte que ele pode revisar seus aprendizados e voltar de onde parou. Então foi isso que foi me mostrado. Continuando aqui o relato, acessando os arquivos de outro aluno, Gole de Pedra. Aí perguntei se eu poderia ter acesso a esses arquivos que contêm essas informações de outros alunos. E o assistente me disse que sim. Na realidade tenho a impressão de que era uma assistente feminina, apesar de que a voz não ter timbre e nem ter visto o assistente. Mas a impressão que eu tive é que era uma forma feminina que me assistia naquele momento. E que foi me dado acesso a um arquivo de um aluno. Era um tipo de golem de pedra que usava o planeta dos mestres para simular batalhas no seu próprio mundo. Vê ele formando escudos de pedra e atacando os inimigos simulados. Era um planeta vulcânico. Inclusive ele conseguia simular o seu próprio planeta, né, no planeta dos mestres, como um planeta vulcânico, e conseguia simular as batalhas que ele já tinha enfrentado e que os seres do planeta dele também já tinham enfrentado contra inimigos já conhecidos que costumavam invadir ali. Informações adicionais sobre o Golem em seu planeta. Sobre o Golem de Pedra em seu planeta. O que me foi dito é que o planeta deles era, sim, vulcânico e havia forma de vidas baseada em pedras. E que por fora eram duros como pedra, mas por dentro era mole e existia algo semelhante à carne, mas que era de outra consistência e natureza. Mas era algo parecido, que eles morriam quando suas armaduras de pedra eram destruídas e seus órgãos internos perfurados. Então, apesar de serem golems de pedra, eles eram seres vivos, né, uma forma biológica, que possuía essa carapaça ou essa armadura externa de pedra resistente, mas que o seu interior era mole e possuía uma consistência parecida com carne, um tipo de material semelhante à carne. E quando essas armaduras deles, que revestiam o corpo deles, eram quebradas ou destruídas, e os seus órgãos internos perfurados, eles acabavam morrendo. Era comum haver periódicas invasões alienígenas no planeta deles em busca da lava, que neste caso fornecia substâncias exóticas e valiosas para muitas outras raças alienígenas. E me parece que era usado de alguma forma também como forma de alimento pelos golems, né? Porque aquele planeta era predominantemente vulcânico. Continuando aqui, informações adicionais sobre o Golem de Pedra e seu planeta. Este golem em particular queria ser o guardião e o protetor deste planeta, que é o planeta dele. Por isso ele estava em treinamento no planeta dos mestres, mas que ainda era muito difícil ele pensar fora do ambiente de pedra, em um ambiente mais energético, pois ele ainda estava aprendendo. E já estava usando outro tipo de materiais nos ataques, mas ainda a forma era de pedra, né? Enquanto seus inimigos possuíam altas tecnologias, o que sempre acarretava em grandes perdas para eles, que eles só conseguiam resistir pelo alto número de habitantes que eles possuíam. Mas quando este golem dominar o aspecto energético das tecnologias de energia, ele estará mais apto a proteger o planeta dele e a repelir mais facilmente esses invasores. Depois, o assistente se despediu de mim, disse muita paz e muita luz, disse que está observando o meu trabalho aqui nos vídeos da internet, está feliz com os resultados, disse Deus o abençoe e retornei à minha realidade. Então, essa basicamente foram as informações que eu obtive sobre o Golem de Pedra, sobre o planeta dele e sobre o que ele estava fazendo ali no planeta dos mestres, que era um tipo de treinamento para poder ser o guardião do seu próprio planeta. Agora vamos para o relato de número 2. Então, o relato de número 2 já é desse ano, 4 de janeiro de 2023. Saí com meu filho de 10 anos, meu filho único, né, por enquanto, sou filho único e também ele para ir na praça dar uma volta e ele fazer uns exercícios nos equipamentos de ginásticas que tem na praça aqui perto.
E vi um gatinho siamês lá, enquanto ele estava fazendo exercício, um gatinho apareceu. E eu estava brincando lá, ele ia brincando de me arranhar e morder meu pé. E aí depois a gente retornou, né, para casa. Parte 2 aqui, início do contato com o ser felino. Mas quando voltamos da praça, eu fui tomar banho. Na hora do banho, fechei brevemente os olhos debaixo da água. Quando a água do chuveiro descia, olhei e vi, e era um felino, né? Na hora a forma não se fixou, não sabia direito se era um leão ou um tigre, mas vi este felino com um chapéu de general, o comandante, era claramente um guerreiro. Ao pensar brevemente sobre isso, a forma se fixou e vi claramente que era um leão. Quando eu vi ele, perguntei quem era e o que queria transmitir, e falou que era um comandante da raça dos felinos, um povo guerreiro, e ele queria transmitir uma mensagem para a humanidade. Perguntei a ele como ele apareceu para mim sem eu ter o invocado diretamente. Aí ele me disse que eu invoquei involuntariamente, no momento que eu estava brincando com aquele gato ali na praça. Então, continuando aqui a mensagem é felina para a humanidade. Pois bem, a mensagem que ele passou foi curta, disse que ele e seu povo eram um povo guerreiro, que lutavam pela verdade, pela justiça, pela punição dos perversos no universo, e que essa era a função deles, atribuídas por Deus a eles, que é trazer a justiça às pessoas de bem e a punição ao mal. E onde existir injustiça e onde existir pessoas dispostas a lutarem pela justiça, lá estarão eles para fazer a justiça prevalecer. Obviamente são seres multidimensionais, e a forma como eles trabalham, pelo que eu entendi, é levantando pessoas, inspirando, dando força, dando coragem, para que pessoas se levantem contra a injustiça, pessoas se levantem contra a tirania, e pessoas combatam a tirania e a injustiça. E essas pessoas estarão sendo apoiados por esses seres felinos, que vão dar inspiração, que vão dar coragem, que vão dar ousadia, que vão dar determinação e força para que essas pessoas lutem, né, ou esses seres, né, porque eles podem atuar tanto aqui no planeta Terra como em outros planetas, de outras raças, para que esses seres lutem contra a injustiça, né, nos seus próprios planetas. Continuando aqui, visitando o planeta dos felinos, a viagem astral. Depois que o jantar e depois da janta, tirei um tempo para meditar. Fiquei deitado lá em meditação. Assim que fechei os olhos, vi gatos egípcios, um gato de ouro, outra foi uma estátua de um gato de pedra com desenhos pretos no frontal, como se fossem enfeites. Depois vi gatos esculpidos nas paredes dos templos egípcios. Entendi que essas visões de gatos eram um tipo de sincronização que estava sendo feita pelo meu guardião para que eu me sintonizasse com a frequência dos seres felinos e assim pudesse ser transportado mais facilmente até eles através da frequência vibracional deles. Continuando aqui, chegando ao planeta. Depois comecei a me concentrar na projeção astral. Vi um redemoinho que se formou de forma invertida aqui na Terra, me puxou para o espaço, né? Então ele estava aqui na Terra, se formou um redemoinho de forma invertida, me puxou para o espaço. Outro redemoinho se formou no espaço, no formato comum de funil, conectado no redemoinho invertido da Terra, e de dentro do redemoinho normal, no espaço, saiu outro redemoinho invertido, energético, que me puxou e praticamente me cuspiu para outra dimensão. Saí dentro de um tipo de água transparente. Era um tipo de lago. Estava meia luz, como se estivesse escurecendo, mas não observei o céu. Mas vi que havia na água um brilho fraco do sol, como se ele estivesse se pondo. Então vi o reflexo do sol na água e percebi que o sol estava se pondo, mas não cheguei a levantar a cabeça e olhar para os céus para observar, né, como o que tinha, né, de sol, ou de estrelas, ou de lua, coisa assim. Não cheguei a observar, mas eu vi que tinha um sol porque eu olhei para o reflexo da água e esse reflexo estava refletindo o sol que estava se pondo ali naquele planeta. Então, só trazendo uma representação gráfica aqui de como foi que aconteceu essa chegada ao planeta. Então, essa parte azul aqui representa o primeiro redemoinho que se formou aqui na Terra. Então, eu estava aqui na parte de baixo desse redemoinho. Então, esse é um redemoinho em formato invertido, como se fosse um funil invertido, né? Então, a boca do redemoinho fica aqui na parte de baixo e o funil do redemoinho fica aqui na parte de cima. Então, fui puxado aqui na dimensão terrestre para cima, para a ponta do funil. Quando eu atravessei essa ponta do funil, eu saí no espaço.
E aí se formou um outro redemoinho, só que esse redemoinho era um redemoinho na forma normal, né? Aqui na ponta tinha um cone e na parte de cima era mais largo. Então, esse outro aqui, representado pela cor roxa, ele estava no espaço. E essa daqui de cor azul estava na terra. Então, esse primeiro me puxou, me jogou no espaço. Esse segundo aqui que se formou, depois que eu atravessei, ele me puxou aqui para dentro dele. E um terceiro redemoinho energético se formou, né, na posição invertida, esse verdinho aqui. E aí ele me colocou aqui dentro dele e me puxou aqui para cima. Quando eu atravessei essa parte daqui para cima, atravessei para o outro lado, eu caí dentro desse outro planeta, dentro dessa água, né, transparente desse lago. E aí eu atravessei essa dimensão, fui parar lá nesse outro planeta. Então foi assim que eu cheguei lá. Continuando aqui o relato, chegando no planeta. Ao redor da água havia vários humanos felinos, corpo humano, cabeça de felino, lembra muito o Thundercats, né? O desenho infantil da minha época de criança, que eu assistia muito. Alguns poucos felinos nadavam, outros estavam apenas juntos, em pequenos grupos, curtindo a natureza e o descanso. Alguns afiavam suas garras nas árvores, e alguns outros desfilavam com suas espadas, e outros as afiavam, pois eram instrumentos de batalha, e eles prezavam muito, e que além de tudo eram muito belas essas espadas. Pois bem, estava eu no corpo astral, com uma roupa branca e um corpo semi-transparente. Quando saí da água, eles me olharam de leve, apenas o suficiente para que eu percebesse que eles tinham ciência da minha presença, ao mesmo tempo que eram discretos, a fim de me deixar à vontade e não gerar qualquer sensação de intimidação, pois são seres poderosos, eu pude sentir ali a presença deles. Falando com o rei dos felinos, me dirigi a uma cabana, tipo uma tenda, e eu parecia saber inconscientemente para onde ir, mas conscientemente nada sabia. Apenas segui o fluxo dos acontecimentos. Cheguei na tenda e me deparei com um ser que vestia na parte inferior um tipo de saia egípcia, cor pastel ou areia, e a parte de cima parecia ser uma camisa do tipo general, militar, com ombreiras toda branca. Era um humano felino poderoso, um tipo de leão raro, albino, e ele falou comigo. Uma observação aqui, eu não tinha percebido na hora, mas refletindo agora, na realidade, todos pareciam saber e aguardar minha presença antecipadamente. Menos eu, que não sabia de nada, né? Pelo menos não conscientemente. Mas inconscientemente, eu sabia, né? Então, quando eu fui transportado para aquele planeta, eu não sabia nem para onde eu estava indo, nem o que eu ia fazer lá. Só fiquei sabendo das coisas quando eu cheguei ali. Quando eu apareci ali, nenhum deles demonstrou surpresa. Pelo contrário, todos pareciam me aguardar e pareciam saber da minha visita. Então, o guardião sabia, os seres felinos sabiam, o meu eu superior sabia, mas eu não tinha noção para onde eu estava indo. Mas, obviamente, eu sei que o meu guardião me conduz em todas essas viagens. Então, é tranquilo. Eu também não esbocei surpresa em estar ali. Isso que é interessante, porque apesar de não saber conscientemente para onde estava indo, eu não fiquei surpreso em estar ali e não fiquei surpreso em ver aqueles felinos também, né? Então, o meu inconsciente já sabia o que eu iria ver e o contato que eu ia ter com aqueles seres, né? Então, o meu inconsciente já estava preparado, tanto que eu não fiquei surpreso quando eu cheguei ali naquele lugar e vi aqueles seres felinos, né? Mas eu deveria ficar, porque eu não sabia para onde eu estava indo, nem que seres que eu ia ter contato. Então vamos lá. Então eu também não esbocei surpresa em estar ali, mas deveria esboçar, já que conscientemente não sabia para onde estava indo, mas o meu inconsciente sabia antecipadamente. Continuando aqui, reforço da mensagem felina. Ele me disse que ele e o povo deles receberam a missão divina de trazer justiça, juízo e equilíbrio no universo. E onde existisse uma situação de injustiça, onde a vítima estivesse disposta a lutar para desfazer a injustiça, eles estariam lutando junto e fazendo de tudo para reparar a injustiça e trazer punição ao culpado. São seres multidimensionais e trabalham de forma oculta e não visíveis aos olhos dos desavisados, né? Então eles trabalham de forma oculta,
claro, né, como eu já havia dito, para inspirar pessoas e seres a trabalhar em prol da justiça e para combater a injustiça e reparar, né, o mal causado pela injustiça que muitos seres ou pessoas têm infligido sobre o próximo. Essa é a missão deles no universo inteiro. Eles aplicam o poder da força física, né, obviamente usando instrumentos, né, que eles dispõem ali, no caso poderia ser seres humanos ou outras raças que estejam dispostas a lutar pela justiça. Eles vão utilizar esses seres humanos para que impor através da força, né, a justiça, o juízo divino e trazer reparação aos danos causados pelo mal, né? Então, o objetivo deles é trazer o juízo de Deus contra aqueles que oprimem e escravizam os seus semelhantes, no sentido de todos nós sermos criação de Deus. Então, claro, quando eu falo que eles são seres que lutam por justiça e pelo juízo divino no universo inteiro, eles atuam em todo o universo, tanto em raças humanas quanto em raças não humanas, com o propósito de trazer, né, a justiça e o juízo divino, fazer com que o mal seja punido e com que o bem prevaleça e com que a injustiça seja reparada, né? Obviamente, eles inspiram, dão coragem e força e erguem pessoas para atuarem contra as injustiças. Eles disseram que lutam pela imposição da verdade, pela imposição da justiça. Eles disseram que muitas vezes há manipulações, mas obviamente eles não se deixam enganar. Mas que a verdadeira justiça sempre estará em algum lugar, e se qualquer pessoa ou ser conseguir se conectar com essa frequência, que é a frequência divina da justiça, lá eles estarão para, através da força, impor a vontade de Deus, punindo as opressões e os opressores e restabelecendo a harmonia e o equilíbrio nas civilizações dos universos. Na realidade, foi um reforço da primeira mensagem que este rei felino me passou na primeira vez que ele apareceu para mim. Então, aquela primeira visão ali que eu falei que um ser felino apareceu para mim e me passou uma mensagem, era esse rei leão, e ele reforçou a mensagem nessa visita que eu tive ali ao planeta dos felinos. Então, foi isso que vi. Depois eu acabei cochilando por um instante e acabei voltando para a minha realidade física. Conclusão e considerações finais, né? Que todos nós estejamos sintonizados com a frequência divina da justiça, pois Deus é justo. E ao nos conectarmos com essa frequência, estaremos trazendo os seres felinos multidimensionais para a nossa realidade terrena. E eles, em nome de Deus, estarão atuando, levando pessoas para trazer punição aos perversos e justiça e juízo divinos em prol dos necessitados e dos injustiçados. Essas foram as experiências que tive. Para mim foi de grande valia esses aprendizados. Espero que auxilie na expansão da consciência de todos vocês. Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê aí o seu joinha, o seu like. E aqueles que desejarem contribuir com o crescimento do canal, temos aí o Pix, os infoprodutos, né? E todos podem contribuir de alguma forma, né, para que esses conhecimentos se tornem cada vez mais amplos e alcance o maior número de pessoas possíveis, né? Então tá bom, obrigado a todos, fiquem com Deus, muita paz e muita luz, até a próxima, tchau!